Sem problema, pode deixar. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, gente. Glória a Deus, vocês podem sentar. Que prazer e que honra poder estar aqui com vocês no início de 2026, que eu tenho plena convicção que vai ser um ano tão poderoso em nossas vidas. Você acredita nisso, sim ou não? Gente, eu vim lá de Bauru, interior do estado de São Paulo. Muito quente. É quente com força lá, hein? E lá não tem praia ainda para dar refrescada que vocês têm aqui, hein? Mas, gente, que prazer estar aqui. Pastor Pedro Medina, né? Glória a Deus, muito bom, né? Poder conhecer o trabalho de vocês aqui, essa casa linda, maravilhosa, cheia de unção. Luiz, que me buscou lá, né? A gente achou que a viagem ia ser rápida, ficamos conversando bastante no trânsito, não é verdade? Mas foi especial demais. Glória a Deus pelo que vocês têm feito aqui. Eu gosto muito de viajar e conhecer os trabalhos que Deus está fazendo ao redor do Brasil e do mundo, e sem sombra de dúvidas, o que Deus está fazendo aqui em vocês e através de vocês é notório. Na verdade, é algo lindo, maravilhoso, e o que alegra mais o nosso coração é saber que ainda está só no começo, não é verdade? Então, aumente mesmo a expectativa do seu coração. Hoje, eu quero ministrar uma palavra para vocês, que eu ministrei uma parte dela para nossa igreja, né, lá em Bauru, quando o Senhor me deu uma visão de como seria o ano de 2026, algo que eu tenho muito temor em trazer, mas também muita tranquilidade por saber que Ele vai nos conduzir de uma maneira excepcional. Eu não gosto nunca, né, de trazer temas polêmicos, políticos, nada disso, mas, né, nós temos que entender que há algo acontecendo nas nações. Nós ajudamos a pastorear 4 igrejas no Japão, 4, né, e nunca nos últimos 30 anos, 40 anos, depois da guerra, se estabeleceu uma crise econômica lá como a que está acontecendo. País de primeiro mundo, nunca. Estados Unidos sofrendo, perdendo capital. Estou falando só de potência. Mas algo que o Senhor ministrou no meu coração e eu compartilhei com a nossa igreja, eu tenho segurança de compartilhar isso com vocês, porque eu entendo que aquilo que Deus vai fazer com vocês será executado no detalhe da vírgula, sem depender de governo e jamais da valorização ou da desvalorização de uma moeda, porque graças a Deus as nossas igrejas não são movidas pela economia terrena, sim ou não? Amém? Então eu quero ministrar uma palavra sobre a provisão do nosso Deus. Você recebe essa provisão aí, sim ou não? Mas não é uma provisão simplesmente para te manter vivo, é para que você possa acessar o sobrenatural dele. Mas para isso eu quero que você se atente nos detalhes, porque os detalhes fizeram a diferença no passado, fazem a diferença no presente e farão a diferença no futuro. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, olha aí, hein? Glória a Deus, essa vibração. Então, Mateus, capítulo 6, verso 24, né? A palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Olha isso. Gente, eu tive uma experiência de, como cristão, entender que, mesmo que não fosse a minha intenção ou a minha vontade, em algumas vezes, em algumas decisões na minha vida, o meu coração se inclinava mais para Mamon do que para o Deus que eu sirvo.
Eu sei que vocês aqui em Balneário Camboriú não, porque vocês, né, estão em outra realidade, vocês são um crente maduro, raízes, né? Mas lá em Bauru, no interior do estado de São Paulo, às vezes a gente dava umas deslizadas nesse aspecto. E quando é que foi que eu tive esse encontro com o verdadeiro provedor da minha vida? E que eu entendi que a partir daquele momento eu nunca mais ia servir Mamon. Nunca mais ia pedir autorização para ele. Nós tínhamos arrendado uma área, que hoje é a nossa sede, né? São 17 mil metros de área construída. Nós tínhamos calculado gastar R$1.500.000 aproximadamente, e nós já tínhamos gastado 5 e ainda faltava mais da metade para acabar. Né? Vocês sabem como que é reforma, né? Vocês quebram a parede, tem que fazer 3, não é verdade? E é essa loucura. E foi me dando uma agonia, né? E a galera da igreja envolvida, entregando, ofertando, e o negócio não acabava, e não acabava, e não acabava, e não acabava. E aí, né? Vocês sabem que tem aquela galera mais conservadora, aqui também não deve ter, mas lá tem muito. Pastor, será que não é melhor a gente dar uma segurada, né? Vamos dar um tempo, respirar um pouco, fazer um caixa, quem sabe, né? A gente consegue aí organizar, respirar um pouco. E aí eu falei, não, gente, Deus mandou, temos que ir para lá, né? É isso. Mas aí, né, não acabava, sabe, não acabava, e aí não tinha nem mais texto para oferta, não tinha nem mais o que falar, e o negócio não ia. E aí eu fui fazer a conferência, né, eu fui participar de um evento lá na Guatemala, no Cash Luna, e aí eu fui almoçar na casa dele, e aí a gente conversando, ele contou, quando eles estavam para fazer a mudança para a nova sede deles, que é a atual hoje, né? Eles já tinham gastado ali alguns milhões de dólares. Na época, né, a moeda deles era 1:10 em relação ao dólar. Eles gastaram 100 milhões de dólares, então aproximadamente 1 bilhão na moeda deles, na Guatemala, país de terceiro mundo. E aí nós estamos almoçando, e ele conversando, né? E aí só um adendo aqui. Eu mandei pausar a reforma para eu ir para essa viagem, para ver o que a gente ia fazer depois. E eu estou lá almoçando, e ele começa a contar esse testemunho na mesa. E aí, ele queria fazer o jardim, mas ia gastar alguns milhões lá, porque o jardim, né, eram mais de 12 mil metros quadrados só de jardim. Então, imagina o tamanho desse jardim. E a galera pressionando ele, pastor, está gastando muito, o país está em crise. E aí ele falou que ele foi orar e falou assim, Deus, está pressionando demais o povo, e eu acho que eu não vou fazer o jardim, eu acho que eu vou parar isso aqui, né? Está muita pressão. E aí ele fala que o Espírito Santo vem e começa a falar com ele. Eu acho melhor você parar mesmo. Não, mas o senhor não mandou eu continuar? Para eu fazer? Como você está me falando que é melhor eu parar mesmo? É porque se o seu senhor está falando que não vai dar, obedece ele. Aí ele falou, não, mas o meu senhor é você. Ele falou, não está sendo. Porque eu falei para você fazer. Você está fazendo uma casa para mim. Não é para você. Só que você está falando que as pessoas estão orientando você a parar, deixar isso para lá. E você está olhando para o seu banco, e você está olhando para as entradas, e você está olhando para o que você tem na conta, e você está cogitando obedecer eles. Então obedece o seu Senhor. Para. Não é que eu quero parar, Senhor. Eu só estou pensando em não fazer o jardim. Aí ele falou, é uma escolha sua, eu comecei pelo jardim, você não quer terminar com o jardim. E aí ele falou, Deus, mas por que você está fazendo isso comigo, né? Eu estou te obedecendo tanto, não estou entendendo. Aí ele falou, porque não é a primeira vez que eu te mando fazer alguma coisa, e Mamon te manda não fazer, e você obedece ele. E aí nessa hora eu já não estava conseguindo mais comer, né, gente? Vocês já imaginam, né? Lembra que eu tinha parado a obra antes de ir para lá? E escutando ele falar isso. E aí ele olha e fala assim,
Olha, quando eu te mandar fazer uma coisa, é para você fazer. Eu nunca te pedi dinheiro para fazer nada. Eu nunca te pedi dinheiro para fazer nada. Nunca. E aí ele corta um pedaço da carne. Eu lembro dessa cena, porque sabe quando a hora que a faca entra, não? E mastigou um pedaço da carne, engoliu. E aí ele disse assim: pastores, se até hoje vocês só fizeram o que coube no seu salário, o que você conseguia administrar dentro da entrada da sua igreja, ou aquilo que o seu banco ou o seu gerente te deu de crédito, você é um bom gestor, mas você nunca deu um passo de fé na sua vida. Porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não existe, logo não vai existir orçamento para conseguir administrar ela. Mas por que eu estou falando isso para vocês antes de entrar na mensagem? E o que isso tem a ver com o ano de 2026? Tem a ver que 2026 eu acredito que vai ser um ano onde literalmente, dentro do reino de Deus, dentro do evangelho, nós vamos ver os homens serem separados dos meninos. Nós vamos ter um momento onde nós vamos ter aqueles que servem a Deus sendo separados daqueles que servem a Mamon. Observe o que eu estou falando para vocês. Eu e você precisamos entender a quem nós servimos. Qual Senhor você serviu até aqui? E por que eu disse que às vezes eu dava uma escorregada? Como eu acabei de falar, eu mandei parar a obra. Mandei parar, mas não foi maldade, mas foi inclinação de coração. Porque eu fui olhar para a realidade. Bom, 2023 era o ano. Pós-pandemia, recessão econômica, crise política, dólar disparado, real desvalorizado, juros altos. Ou seja, é um cenário excelente para um economista falar o quê? Não gasta o que você tem. É ou não é? Mas Deus tinha mandado a gente fazer. Mas Deus tinha mandado nós darmos um passo. E por que eu quero começar essa mensagem com isso para vocês? Porque eu tenho convicção que para cada pessoa, para cada família aqui, Deus colocou um projeto no seu coração, Deus colocou um sonho no seu coração, Deus colocou um alvo no seu coração, Deus colocou um insight, Deus colocou um discernimento, Deus colocou às vezes uma fagulha de tendência para que você olhe para algo que talvez nesse momento seja desconhecido, mas que é o seu futuro, você só ainda não tem clareza disso. Só que já veio aqui, cara, não vai dar, você não vai conseguir. 2026 não vai ser o ano para isso. Não vai ter recurso, não vai ter moeda, não vai ter dinheiro, não vai ter como você dar espaço. É melhor você ficar parado, fica tranquilo, espera. Mas veja, nesse momento, eu quero liberar essa palavra de revelação sobre a vida de vocês, porque teve que vir sobre a minha. Eu nunca mais vou servir Mamon. Eu nunca mais vou pedir autorização para Mamon para fazer algo que Deus me mandou fazer. Por quê? Porque é impossível servir a dois senhores. Então que 2026 seja o ano onde vocês decidam servir ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus, e que a gente não dê ouvidos para Mamon, porque o céu nunca entrou em crise, o céu não entra em crise, a moeda do céu não desvaloriza, o céu não tem crise, não tem recessão econômica, o céu tem a abundância que você precisa para cumprir os propósitos que Deus colocou na sua vida.
Em nome de Jesus, eu acredito que você vai viver e vai ser destravado, desbloqueado na sua vida tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Dito isso, eu quero ler um texto com vocês para começar a mensagem dessa noite, amém? Nunca mais vamos servir mamão, amém? Não pede autorização, claro, se foi Deus que mandou, né? É ou não é? Glória a Deus. 2 de Reis, capítulo 4, verso 1. 2 de Reis, capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, em outras versões, escravos. E Eliseu disse: E o que eu tenho a ver com isso? Diz-me que é o que você tem na sua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre, feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela enchia com azeite. E sucedeu que cheias foram todas as vasilhas, e disse ao seu filho: Traze-me mais vasilhas. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao Senhor Deus. E disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. Eu gosto de usar esse texto e quero usar ele. Sei que, com toda certeza, vocês já escutaram muito sobre isso. Mas, como eu disse, 2026 será um ano, para aqueles que não conhecem a Jesus, caótico, desafiador. Porém, eu e você temos que nos atentar aos detalhes dos princípios da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós fizemos antes de falarmos sobre isso foi: a quem nós vamos servir? E nós já decidimos que vamos servir ao nosso Senhor e não a Mamon. Então, observe que as incertezas, elas vão existir em muitas partes da nossa vida. E às vezes as crises ou as incertezas, as instabilidades, as inseguranças, elas vêm em momentos que você não tem culpa de nada. Que nem, fala a verdade, que culpa que você tem dessa crise que tem no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Eu também não tenho. Essa mulher também não tinha culpa, o marido dela morreu. E sem a Bíblia falar nada, nós conseguimos enxergar algumas coisas sobre ele. Primeiro, que ele não era um bom administrador. Por quê? Não deixou nada, senão muitas dívidas. Graças a Deus hoje é diferente de antes, né? Naquela época podia levar até os filhos para pagar as dívidas que você deixasse. Só que, observa o que está acontecendo aqui. Ela vai recorrer a quem? A um profeta. Hoje nós recorremos a quem? Aos profetas de Deus. Nós vamos à casa de Deus. E ela conta a história. Só que ela dá um detalhe. E por que eu perguntei a quem vocês querem servir? Porque é esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Ela chega, antes dela falar da dívida, ela fala: meu senhor, o meu marido está morto, mas você sabe que ele temia ao Senhor. Olha só, ela não tinha dinheiro, era mulher. Naquela época, vocês sabem, tão bem quanto eu, que as mulheres não eram consideradas, e ainda mais se fossem viúvas. E ainda mais viúvas endividadas. Então ela vai se apegar
no que ela tinha. Você sabe que o meu marido temia ao Senhor. E aí ela conta, ele morreu e os credores já vieram e vão levar os meus 2 filhos. Só que aí ele olha para ela e ele fala assim: bom, e aí, o que eu tenho a ver com isso? É um problema seu, não é meu. Mas ele faz uma segunda pergunta para ela: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? E ela responde com a maior parte de nós, quando nós estamos passando uma dificuldade: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí talvez ela pense um pouco melhor, e ela fala: tem um pouquinho de azeite na botija. Só que observe que muitas vezes eu e você não conseguimos entender que aquilo que nós precisamos para desfrutarmos da provisão do nosso Deus, do Jeová Jirê, aquele que é o provedor, do nosso El Shaddai, aquele que é mais do que suficiente, está nos detalhes. Não estão nas grandes coisas, mas estão nas sementes que Ele deixou nas nossas mãos, ou às vezes nos nossos depósitos, nos nossos celeiros. E ela fala: eu só tenho um pouquinho de azeite. Agora, observe o que ele fala para ela. E aí entra algo que vocês estão fazendo aqui, que vai fazer muito sentido para isso. Ele diz assim: olha, faz o seguinte, pega os teus filhos, vai para sua casa, fecha a porta, manda eles irem pegarem vasilhas com quem? Com os vizinhos, com os amigos. Agora observa que aqui tem um outro detalhe precioso, que às vezes os crentes se perdem porque não são pessoas legais, não são pessoas empáticas, não são pessoas relacionáveis. Porque fala comigo, se o seu vizinho que te xinga, que coloca o som alto, que buzina, que fecha a cara para você no elevador, chega para você e fala assim: ô vizinho, viu, você não pode me emprestar um Tupperware? Você não pode me emprestar uma vasilha, não? Fala a verdade. Aquela pessoa carrancuda, que te dá bom dia, você dá bom dia, vira o rosto, não olha para... Você vai emprestar para ele? Fala a verdade, vai ou não vai? Agora eu não consigo, não tenho, não vou conseguir ver. Agora, olha que interessante. Outro detalhe que nós aprendemos sobre essa família, que nós aprendemos sobre o marido. Tem coisas que nós não precisamos ter revelado para a gente saber. Primeiro, se ele morreu e deixou um monte de dívida, significa o quê? Que ele não era um bom administrador. Senão ele ia ter deixado bens, ia ter deixado rebanhos, é ou não é? Tinha que ter se preocupado, se precavido. Certo? Então não precisa falar isso. Está subentendido no texto. Agora, algo que está subentendido também é que essa família, os filhos, eles eram pessoas que tinham relacionamento. Por quê? Porque o profeta fala assim: pega vasilhas, mas não poucas. Então o que significa? Significa, gente, quem é que tem um estoque de vasilha em casa? Não é verdade? Você vai emprestar uma, duas, né? Mas quem que vai emprestar 50? Eu tenho 50 vasilhas aqui, eu tenho uma coleção de vasilhas, eu vou te dar para você e você me devolve depois. Então, obviamente, eles foram pegando, né? Pega um pouquinho com uma com outra, duas ali, e foram pegando, né? Ou seja, eram pessoas que conseguiam ter esse acesso de poder pedir algo. Porque às vezes nós homens não temos muito entendimento do que é pedir uma vasilha para uma mulher. A minha mãe, ela pegava aqueles potes de sorvete, sabe? E ela guardava. Por quê?
quando alguém pedia no final do jantar, eu posso levar um pouquinho do que sobrou, né? Ela já dava o pote de sorvete, nem precisa me devolver, porque ela falava, senão eles não me devolvem a minha Tupperware, né? Ela tinha um ciúme das Tupperware dela, que é um negócio que, né? Então às vezes a gente, que é homem, a gente não entende muito isso, mas a mulherada tem um rabicho que é esse negócio de vasilha, tem ou não tem? E aí a mulher manda os filhos e pedir, pode ver que nem ela vai, ela manda os filhos, né? Porque senão as mulheres iam ter aquela troca de olhares, né? Mas olha que interessante, eles começam a trazer. Agora, olha isso, então nós aprendemos aqui que ele tinha algo que eu e você temos. Ele temia e servia ao Senhor. E foi nisso que a mulher se apegou para ir falar com o profeta. Segundo, ela era uma mulher como eu e você, que às vezes no âmbito da emoção, do desespero, a gente esquece do que nós temos em casa. Ela disse, eu não tenho nada. Mas depois ela se lembra que ela tinha alguma coisa. Então, é diferente você não ter nada e você ter alguma coisa, mesmo que seja pouco, é ou não é? Só que aí, ela ainda tem a obrigação de ir pegar com os vizinhos emprestado. Só que observa, essas vasilhas para essa noite, dentro do que vocês estão fazendo, não serão emprestadas, serão dadas. E aí, obviamente, como o pastor de vocês já direcionou, o Espírito Santo vai colocar no coração, e vocês vão fazer essa ação uns para com os outros, de acordo com o que vocês tiverem aí de direção de Deus. Mas aqui no caso ela pediu emprestada, e trouxe um monte. E aí vocês já sabem do milagre. Eu não quero ficar nesse milagre, porque é onde geralmente as pessoas fazem a maior parte da pregação. Enquanto tinha vasilhas, o azeite não acabou. Quando acabou as vasilhas, o azeite cessou. Agora, olha que interessante isso. Eu sei que aqui vocês também não fazem isso, né? Mas lá em Bauru, as pessoas costumam fazer, e é um princípio que nós aprendemos que nós não devemos fazer aqui. Uma coisa é você ser legal, uma coisa é você ter relacionamento com as pessoas, você ser uma pessoa simpática, você ser uma pessoa empática, para que se você precisar pedir uma vasilha, você consiga. Outra coisa é, não jogue os seus problemas na internet. Não jogue os seus problemas no jornal. Não sai falando dos seus problemas para todo mundo. Ela foi falar com quem? Com o profeta. E qual foi a direção que o profeta deu para ela? Entra na sua casa e fecha a porta. Ele não mandou contar a história, viu? Vai lá, fala que você está perdendo seus filhos para os agiotas, os caras estão vindo, ameaçando, pede emprestado mesmo, porque senão vai morrer todo mundo. Não, pega as vasilhas e traz, mas fecha a porta. Por quê? Porque os seus problemas você tem que compartilhar com pessoas que vão poder te ajudar e viver aquilo em família. Por quê? Porque é onde vai estar a sua maior base de segurança para que você consiga vencer. Da mesma maneira, o seu milagre tem que ser testemunhado em ambientes assim, ó, seguros. Por quê? Olha o que acontece com essa mulher. Essa mulher vende, mas aqui está um segredo para a minha vida e para a sua vida de 2026 para frente. Se você virar essa chave, você nunca mais vai ter dificuldade de acessar a abundância de Deus. Porque às vezes, de uma maneira errada, nós temos os dois extremos. O Brasil foi assolado por quase 2 séculos com a teologia franciscana. O que é a teologia franciscana? É aquela teologia de quanto mais você sofre, mais de Deus você é. Quanto mais perrengue você passa, mais Deus está te provando para você ter unção. Quanto mais desgraça acontece na sua vida, mais Deus está olhando para você com amor e graça. Que é uma teologia que obviamente não é bíblica.
Na contrapartida também, nós temos um outro extremo, de pessoas que às vezes colocam Deus na mesa das negociações, como se Deus estivesse disposto a negociar com você, ou se Ele estivesse à venda, que também não é verdade. E é por isso que eu quero trazer para vocês hoje esse princípio que mudou a minha vida, que é uma teologia bíblica de um Deus que provê. Só que a provisão de Deus não é como nós achamos nos detalhes. Por quê? Porque a mulher, ela estava tão desesperada, que ela só pediu misericórdia para ela não perder os filhos. Ela só pediu misericórdia, olha, eles estão vindo buscar os meus filhos. Só que observa, ela era mulher. E se os filhos dela tivessem idade para trabalhar, depois que o pai morreu, eles poderiam trabalhar para ela e pagar a dívida. Mas obviamente eles seriam levados como escravos, porque eles não conseguiriam trabalhar, porque não estavam com idade para isso. Então, no desespero, eu e você fazemos como essa mulher. Deus, eu preciso pagar o boleto do meu aluguel hoje. Sabe, a gente limita Deus num problema pequeno demais. E o nosso Deus não se move por necessidade humana, mas por propósito. Ele não responde à necessidade, ele responde à fé. Então observa aqui que essa mulher, ela estava tão desesperada, que ela só pediu para que ela não perdesse os filhos. Mas depois que as vasilhas acabam, olha isso, ela volta para falar com o profeta. E aí ele fala assim, foi feito? Foi. Não tem mais vasilha? Não. Agora, olha o que você vai fazer. Você vai vender o azeite. Olha isso. Isso é a provisão de Deus. Você vai pagar a sua dívida. Ela tinha pedido isso, não tinha? Podia ter acabado aqui. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não está preocupado só de você pagar o aluguel que está atrasado, gente. De verdade. Você acha que Deus se resume a isso? Vocês estão servindo a Deus ou a mamão? É Deus ou a mamão? É Deus. Olha o que acontece. Aí ele fala assim, ó. Eu vou usar um termo até que nós usamos hoje, né? No mundo digital. Vende, paga a sua dívida. O resto aplica e vive de dividendos. Você não pegou aí. Você não pegou aí. Você vai vender o azeite, você vai pagar a sua dívida. E você e os seus filhos vão viver do que sobrou. Vão viver do resto. Por quê? Porque quando Deus ele entra com a provisão na sua vida, não é só para pagar suas contas. Ele está garantindo o seu futuro. Ele não está só resolvendo o seu problema do momento. É o seu futuro. É o seu futuro. É o seu futuro. É por isso que eu disse que se você servir a Deus, você vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ninguém vai entender nada. Nós temos corretores aqui, sim ou não? Corretores ou não? Pensa que as pessoas vão pensar que você está em Nárnia. O pessoal vai chegar e vai falar assim, rapaz, aqui não vende nada. Ninguém tem dinheiro, o banco não está dando dinheiro para ninguém. Isso está acontecendo lá em Bauru. E é por isso que eu estou pregando essa palavra para vocês. É mudar em quem nós temos crido. É entender que com o pouquinho que nós temos, você não precisa atender 10 clientes. Você precisa atender um que compra. Você prefere atender 20 clientes e ninguém comprar, só para você falar que você está atendendo cliente, ou tem um só que vai lá e compra? Entende? Está acontecendo em Bauru isso. Viu? Não está vendendo nada, está tudo parado. O corretor está indo embora às 4 horas da tarde. Só que aí vai conversar com o pessoal da igreja, os donos de imobiliária. Pastor, vendi um apartamento, 3 milhões à vista. Pastor, vendi uma casa que eu construí num condomínio de luxo. Ué, mas não é nesse condomínio que tem 10 casas vendendo? Tem, 10 casas vendendo. E a sua acabou agora? Acabou agora. E aí? Vendi. Quanto? 2.700. Mas vendeu como? À vista. Ué, mas peraí, por quê? Porque vocês verão a diferença nesse ano de 2026, de quem serve a Deus e de quem serve a mamon.
Observa isso, vocês precisam entender isso, tem que virar a chave. Vocês precisam crer que vocês servem a Deus, porque se por algum momento vocês deixarem entrar a conversa terrena. Qual que é a conversa terrena? Tá difícil, não dá, não tem. Ah, peraí, eu acho que eu tenho um contato que eu não liguei ainda, sabe, um lead. Sabe o lead ou não? Agora não é mais contato, não é mais cliente, agora é lead, né? O pessoal está ficando moderno agora, não é verdade ou não? Ah, eu tenho um só, mas ele tem 10. Vocês verão a diferença de quem serve a Deus e de quem serve a Mamon. Gente, eu quero falar isso para vocês, porque eu estou olhando vocês que estão cumprindo o propósito de Deus. Veja, porque eu entendo que quando vocês são abençoados, essa casa é abençoada. Que quando vocês prosperam, essa casa prospera. Quando vocês avançam a casa, o reino de Deus avança. Então, entenda que tem a ver com separação, literalmente. Deus mostrando que a nossa fé não é autoajuda, não é positividade. Não é simplesmente você fazer um ritual. Veja, eu tenho vários coaches na igreja, respeito muito eles, mas não estou falando agora que você tem que acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, senão não vai dar certo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o poder da provisão. Não é só para pagar as suas contas, nós temos que entender isso. É por isso que eu falei no início que Deus colocou um projeto no seu coração, colocou um insight no seu. Eu sei que são diferentes, porque Deus ele tem algo individual com cada um de vocês. Agora, se atente ao sussurro de Deus. Falei isso com 2 empresários no início do ano passado, 2025. Pastor, eu acho que eu vou vender tudo. E eu vou mudar para os Estados Unidos e um outro vou mudar para Portugal. Porque agora os Estados Unidos não está muito bom das pernas, então Portugal está mais hypado agora para mudar, né? Aí eu falei, cara, mas por que você vai fazer isso? Cara, eu estou com medo do Brasil. Eu falei, você está? Você não está não? Eu falei, eu não. Eu falei, eu vou te contar uma história de 3 homens. E aí depois você pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Deus mandou Abraão sair da terra dele. Sair do meio da parentela dele. Ele saiu. E o que Deus fez com ele? Prosperou e abençoou. Só que com Isaac, Deus fez diferente. Estava todo mundo descendo para o Egito. Deus fala para Isaac, você vai ficar. E eu vou te prosperar aqui. Isaac fica, e ele prospera ali. Jacó tinha saído, estava trabalhando, sendo enganado, porque tinha enganado, vocês conhecem a história, mas aí Deus fala para ele, Jacó, agora é para voltar. Ele volta, e Deus prospera ele, e Deus abençoa ele. Então veja, um mesmo Deus, ele manda sair, o outro ele manda ficar. O outro, ele manda voltar. Então observe que quando você serve a Deus, você vai estar com o seu ouvido sensível ao sussurro dele. Se ele mandar você ficar, fica. Se ele mandar você voltar, volta. Mas veja, um cristão não pode se mover por uma valorização ou desvalorização de uma moeda. Todo mundo falando para Isaac, imagina, Isaac, cara, aqui não está com nada, nem chover chove, vamos embora. Está todo mundo descendo para o Egito, vamos ficar. Cara, Deus mandou ficar que Ele vai me prosperar aqui. Mas vai te prosperar como, Isaac? Cara, não sei. Agora entende. Porque Isaac obedeceu. Porque a viúva obedeceu, o azeite não acabou. Porque Isaac obedeceu. Ele plantou a mesma semente que o outro estava plantando. Imagina só, nós vamos na mesma loja, Pedro. Vamos na mesma loja que eles aqui. Vamos comprar semente de laranja, vamos. Eles pegam a semente. Só que um está debaixo da palavra de Deus, o outro não. O outro está no esforço, só no esforço do trabalho. E a gente planta, no mesmo dia.
a gente rega igual, aduba igual, cultiva igual. Só que na hora da colheita, porque Isaac estava debaixo da palavra de Deus, ele não colheu 1, ele colheu 30, ele colheu 60, e ele colheu 100, a mesma semente. A mesma semente. Então veja, quando eu falo de prosperidade bíblica, eu estou falando de obediência a princípios. A princípios. Obedeça os princípios, seja fiel na sua oferta, na sua primícia, nos seus dízimos, nos seus impostos, seja fiel. Por quê? Porque se você for fiel, Murdoch, ele diz assim: o seu futuro será obrigado a se dobrar diante da sua semeadura. O seu futuro será obrigado a se curvar diante da sua semeadura. O seu futuro será obrigado a se curvar diante da sua semeadura. Entenda isso, nós estamos entrando em um ano onde nós vamos ver, e já está acontecendo. 2025 foi um ano onde muitos cristãos se devotaram de vez a Mamon. Se devotaram de vez a Mamon. Mas o Senhor está olhando para aqueles que não vão se curvar a Ele. Nós vamos prosperar na medida em que nós confiarmos e acreditarmos em Deus. Pastor, eu só tenho uma semente, planta ela. Pastor, mais uma semente só, planta ela. Se Deus mandou plantar, planta. Pastor, mas você não está entendendo, é uma semente só. Se Deus mandou você plantar ela, planta ela. Planta ela. Por quê? Porque essa semente pode dar 100 frutos de retorno para você. Mas agora observe isso. Pastor, eu tenho 100 sementes. Eu vou reter. Só que eu tenho que tomar um cuidado com isso. Porque se eu retenho mais do que é justo, eu caio em desgraça. Aí eu planto 100 e só colho 1. Aquele que plantou 1, debaixo de uma palavra, debaixo de obediência, colhe 100. Veja, eu sei que aqui vocês estão em um lugar que está inflacionado, muito turismo, muita propaganda, não é verdade? Só que veja, vocês acham mesmo que Deus não sabia disso? Vocês acham que Deus falou, eu vou plantar a igreja, Família do Reino, lá em Balneário, e no ano de 2026 as coisas vão estar caras lá, e eu vou deixar eles tudo se lascar lá. Porque às vezes a gente age como se Deus pensasse assim, como se Ele não soubesse de nada. Se Ele plantou vocês aqui nessa época, é porque tudo o que for necessário será liberado para vocês. Tudo o que for necessário. Pastor, eu preciso de criatividade, vai ter criatividade. Eu preciso de discernimento, vai ter discernimento. Eu preciso de mais unção, vai ter unção. Eu preciso de mais recurso, vai ter recurso. Eu preciso de mais conexões, vai ter conexões. Eu preciso de mais ousadia, vai ter ousadia. Por quê? Porque o nosso Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Eu quero caminhar para o fim, que eu quero orar por vocês. Essa palavra que eu tenho vivido é tão séria, e eu vou finalizar com esse versículo, e depois quero orar por vocês, ministrar um pouco sobre vocês. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 19, assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Veja, eu estava compartilhando com os pastores aqui, eu estava
em Dallas, em maio, e essa música que vocês estavam cantando é engraçada, né? Porque quando Deus quer mandar um profeta entregar a mensagem, você não precisa nem estar no lugar que a mensagem te acha, não é verdade ou não? E eu tinha chego em Dallas, ele tinha ido pregar na igreja, eu não estava lá, e aí os meus líderes, os pastores que tinham ficado na casa, me gravam e me mandam o vídeo. E lá ele confirma para nós construirmos uma casa de envio, né? E aí eu estou lá em Dallas, eu mando mensagem para o dono de uma área que eu tinha visto, mas tinha deixado quieto, uma mini fazenda lá, e aí eu falo assim, olha, eu vou comprar isso aí. Aí ele falou assim, mas estou pedindo 4 milhões. Eu falei, não, eu sei, mas eu vou pagar 2. Não, 2 não dá. Eu falei, cara, é o que eu posso pagar. Não, paga mais 100, beleza, fechou, 2.300, fechado, fechado. Como é que você vai me pagar? Eu falei, cara, eu estou nos Estados Unidos agora, quando eu voltar, a gente resolve isso. Eu falei, mas está fechado. Me dá uns 90 dias aí que eu vou te pagar à vista. Lembrando, eu não tinha olhado na conta, porque se eu tivesse olhado, obviamente eu não ia fazer isso. Na verdade, não tínhamos nem 10% do valor na conta. Mas fechamos isso. Agora, olha o texto. O texto diz que, segundo a riqueza do nosso Deus em sua glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus uma pequena parte das nossas necessidades, não é? Alguma delas. Todas. Cada uma delas. E aí eu nunca mexi com terra, né? E eu estava preocupado de pagar o homem. E eu volto aos Estados Unidos, falo, gente, nós temos que pagar ele, temos 90 dias para pagar ele. E aí, beleza. Só que, paralelo a isso, eu queria construir. Eu falei, gente, vamos construir. E aí eu já estava mais esperto, né? Tinha feito uma reforma grande. Falei, chama um arquiteto, chama um engenheiro elétrico. Vamos sentar aqui, vamos resolver esse negócio. Fechamos todos os projetos e tal. E aí, conseguimos uma parte no banco para fazer lá. Outra parte que faltou, Deus foi dando graça, Deus foi abençoando algumas pessoas e pagamos a área. Pagamos a área. E aí, né, estava liso assim, né? Sabe quando você tem que pegar até a rapa para acabar de pagar? E aí o arquiteto falou assim, pastor, a gente viu tudo já, projeto, tudo isso que você imagina, está tudo visto, tudo aprovado, vamos para cima. Ele falou, só está faltando uma coisa. Eu falei, está faltando o quê? Está tudo aprovado? Está faltando o georreferenciamento da área. Aí eu falei, o quê? Georreferenciamento. Eu falei, o que é isso? Não, a gente tem que fazer um georreferenciamento da área, né? A gente tem que ter todo um projeto, né? Um geomensor que vai fazer tudo isso, vai fazer as curvas de nível. Eu falei, mano, nós fizemos uma reunião faz 30 dias, cara. Você não me viu isso? Eu vou saber o que é isso? Quem que faz isso? Aí ele falou, não, eu vou atrás. Aí ele foi ver com um, com o outro. Ligou para um, ligou para outro, falou, pastor, seguinte, eu já achei quem faz. Eu falei, então manda fazer. Não, você não está entendendo, é caro. Eu falei, como assim caro? Né? O mais caro não é o projeto? Ele, não, quando é rural, o mais caro é isso, são 70 mil metros, se a gente achar quem faz por R$5 o metro, faz as contas. Aí eu falei, rapaz, mas é muito caro, né? Ó uma mão, de novo, né? Aí eu falei, bom, mano, já que já estamos comprados, vamos meter marcha nisso aí. Vê quem que vai fazer isso aí. Liga para mais uns 2 caras aí. E eles começaram a ligar. E eu fui orar. Falei, Deus, eu estava lá nos Estados Unidos, eu falei que eu ia te servir, eu nunca mais vou pedir autorização para Mamon. Vamos fazer, vamos construir, mas eu nem sabia desse negócio de referenciamento, não sabia nada disso. Onde eu vou arrumar 200 mil para fazer isso agora? Porque eu preciso fazer, senão eu não vou conseguir construir nada. E estou lá, né, falando com Deus, mas eu não vou desistir. Mas eu só estou tentando, como se ele não soubesse, né? Eu só estou tentando te falar que eu fui pego de surpresa. Que eu não imaginava que eu ia ter que gastar isso. Passou um pouquinho. O arquiteto fala, pastor, você está na área? Eu falei, cara, eu estou indo para lá. Eu estou indo com um cara, eu vou te apresentar um cara lá. Eu falei, então vai, estou chegando. Cheguei lá, chega o cara.
Aí o cara fala assim, viu, eu sou geomensor. Aí eu falei, cara, que legal, você que vai ajudar a gente, né? Aí ele falou, o arquiteto, não, eu quero que ele te conte o testemunho, pastor. Aí eu falei, cara, conta o testemunho, o que aconteceu? Vocês não postaram na internet quando vocês compraram a área? Eu falei, postamos. Cara, quando eu vi o vídeo, eu escutei uma voz. E essa voz falou assim, ó, quando eles procurarem você, você vai abençoar eles com o georreferenciamento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, às vezes a gente esbarra em algum documento, não é verdade? Às vezes se barra em alguma negociação, às vezes a gente barra em algum negócio, tem um empecilho, tem uma outra pessoa, e aí às vezes a gente acha que Deus foi pego de surpresa, que Deus foi colocado às vezes numa sinuca de bico, agora pegamos você. Você não imaginava que isso ia acontecer, não. Por quê? Porque olha o que Paulo fala. Lembra que eu falei que nós temos que escolher o nosso Deus? O meu Deus. Quantos aqui servem o mesmo Deus de Paulo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por intermédio de Cristo Jesus, suprirá cada uma das suas necessidades. Eu nem sabia que existia isso, mas antes de eu saber que precisava, quando a gente postou isso 2-3 meses atrás, antes de chegar na fase de conclusão, ele já tinha visto o vídeo, e ele já tinha escutado, quando eles chegarem até você, e aí ele falou, pastor, e eu digo mais, eu não vou dar só o georreferenciamento, toda a documentação com o INCRA, com meio ambiente, tudo que vocês precisarem, tudo que for necessário, eu vou fazer para vocês. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acredito que 2026 vai ser um dos anos mais difíceis do Brasil, mas para nós vai ser um dos anos onde nós mais vamos ver a manifestação de Deus no nosso meio. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Quantos aqui tem palavras, projetos, promessas da parte de Deus, seja de uma casa, seja de um carro, coisa simples, ou às vezes de um grande empreendimento, às vezes de uma grande academia de estudos, né? Às vezes uma grande construção civil, às vezes um grande projeto, às vezes uma startup, às vezes, né, um investimento imenso. Quantos aqui tem desde coisas pequenas a coisas grandes que Deus plantou no coração de vocês? Entenda isso. Tem um momento na nossa vida que é como se Deus abrisse um portal para a gente acessar, e às vezes é rápido, mas quando a gente entende e a gente crê, o céu se abre. É como se os anjos de Deus ficassem subindo e descendo sobre nós, e a gente estivesse acessando coisas maiores. Sabe, quando eu ministrei essa palavra para a nossa igreja, nós tínhamos tantos casos judiciais, casos de precatório, parados, sabe? 10 anos, 15 anos, 18 anos, 23 anos, foi o mais longo. Casas que estavam à venda, desde que o pai tinha morrido, mas às vezes não tinha dinheiro para fazer o inventário, porque só deixou material, não deixou moeda, e aí o inventário é caro. Negócios amarrados, sabe? Negociações travadas. Mas no dia em que a igreja que o Senhor me deu o privilégio de poder pastorear, fez essa declaração de que nunca mais ela
pediria autorização para Mamon para fazer alguma coisa, de que ela serviria somente a ele. Deus, ele começou a destravar tantas coisas. Foi uma enxurrada, pastor, sabe? Nós tivemos uma arrecadação em um mês maior do que os últimos 3 anos. Mas eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas, mas com uma diferença: alinhamento de coração e de propósito. Alinhamento de coração e de propósito. Pastor, mas eu só tenho um pouquinho. Você não está fora. Você não está fora. Por quê? Porque se você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito, a palavra dele. Então entenda, para a gente encerrar, Jesus chega na aldeia e ele convida Filipe em Betsaida para seguir ele. Filipe, ele começa a seguir Jesus e no seu caminho ele encontra Natanael embaixo de uma figueira e ele fala: Natanael, sabe aquele Jesus, aquele Deus Senhor da Bíblia, que Moisés escreveu, nas leis, os profetas falavam dele? Cara, eu acho que eu achei ele. Eu achei ele. Será? É, Jesus, o filho de José, lá de Nazaré. De Nazaré? Mas de lá vem alguma coisa boa? Vem. E veja você. E observa que quando Natanael vai se aproximando de Jesus, Jesus olha para ele como se fossem bons amigos. Natanael, um verdadeiro israelita, em você não há falsidade, né? Da onde você me conhece? Sabe quando Filipe foi te chamar, que você estava lá, embaixo da figueira? Um pouquinho antes dele te chamar, eu te vi lá. E aí Natanael olha para ele, só por causa dessa declaração. E ele diz assim: você é o rei de Israel. Você é o Senhor. Filipe, aqui Natanael, Jesus. Natanael, só porque eu falei que eu te vi, você creu? Observe isso. Era um portal que estava aberto para Natanael. Ele só precisava crer. Ele diz assim: porque você creu, coisas maiores do que essa você verá. Você verá os céus abertos e você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ei, entenda, quantos aqui creem nessa palavra? Quantos aqui creem nessa palavra? Porque vocês creram, vocês verão os céus abertos, vocês verão coisas maiores na casa de vocês, na família de vocês, nos negócios de vocês, nas finanças de vocês, no propósito que Deus tem para vocês. Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre onde vocês colocarem as mãos. Ninguém vai entender nada, mas as pessoas olharão para vocês e verão, existe algo diferente sobre a vida dessas pessoas. Existe uma graça diferente sobre a vida deles. Eu nem gosto muito dele, eu nem concordo muito com ele, mas não dá para negar que Deus está abençoando esta casa, que Deus está abençoando esse povo, que Deus está esticando as estacas, Deus está alargando as estacas, Deus está ampliando os horizontes, porque você creu. Coisas maiores do que essa vocês verão. Coisas maiores do que essas vocês verão. Vocês acessarão a provisão de Deus, que não só resolve o seu presente, mas dá destino para o seu futuro. Dá destino para o seu futuro. Dá destino para a sua geração. Porque não vai ser só para você, vai ser para os seus filhos também. Vai ser para os seus filhos também. Se você crê nessa palavra, levante as suas mãos aí no seu lugar, adore ao Senhor, cele esse momento agora. Se
você ora em línguas aí, começa a orar em línguas aí. Milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Glória a Deus. Para selar esse momento com vocês, na expansão de vocês, nos últimos 3 minutos, estava ministrando aqui, o meu tesoureiro, ele está se mudando para Boston, ele está com as filhas estudando lá, e ele ficou 4 meses lá, e ele falou, ele tem uma rede de padarias em Bauru, e aí ele falou assim, pastor, em novembro, pastor, eu queria tanto que saísse o meu visto para que eu pudesse empreender lá, mas tem que colocar muito dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tudo isso que precisa, mas eu vou dar entrada mesmo assim. E ele deu entrada. E por que eu falo para vocês em portais que se abrem? Agora, no meio do culto, fomos aprovados. No meio do culto. No meio do culto chegou a mensagem, fomos aprovados. Veja o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando para vocês que eu só ministrei essa mensagem na igreja que eu sirvo como pastor. E Deus me pediu para ministrar aqui. É um momento onde vocês vão acessar. Seja um visto, seja um processo, seja um filho, seja um negócio, seja uma fila que você passou para ser juiz e já está lá parado há 1 ano e não anda a fila, não importa a área que seja. Você não precisa da autorização de ninguém, só da de Deus. Escutou o que eu falei no começo? Ele não tinha todo o dinheiro necessário. Porque se você tivesse todo o dinheiro necessário, você não precisa nem entrar na fila. Você coloca o dinheiro lá e eles te dão visto. Está aberto. Comece a acessar agora, naquilo que você precisa. Você e Deus agora, o que você precisa? O que queres que eu te faça? Ele disse ao cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Seja na saúde, talvez. Esse ano de 2025, nós vimos mais de 100 curas de câncer. Alguns com metástase até na cabeça, com exames antes e depois. É para vocês. É para vocês acessarem, para vocês desfrutarem daquilo. É para vocês acessarem, é para vocês desfrutarem daquilo. Da provisão de Deus. Quando Deus provê, Ele não só resolve o seu presente, Ele muda o seu futuro. Ele garante a sua geração. Eu vejo uma graça de Deus sobre essa casa. Eu vejo Deus aumentando a influência de vocês em Balneário. Eu vejo vocês com uma influência fora de Balneário, superior à cidade de Balneário. Mas eu vejo como se Deus pegasse agora aqui, na cidade que vocês estão, e Ele levantasse a influência de vocês aqui na cidade de vocês. Eu vejo os olhos da cidade se voltando para aquilo que Deus está fazendo ou começou a fazer aqui no meio de vocês. Eu vejo Deus aumentando a influência. Por quê? Porque onde tem influência tem governo. Onde tem influência tem governo. Eu vejo Deus aumentando o governo de vocês sobre essa região. Eu vejo Deus expandindo a influência de vocês sobre as esferas da cidade. Aquelas esferas que talvez vocês ainda não tinham braços, o Senhor vai colocar pessoas para que tenham braços, para que vocês possam entrar, para que vocês possam penetrar, para que vocês possam governar.
para que Deus aumente vocês, não só aumente numericamente, mas aumente em raízes, aumente em influência, aumente em governo, aumente em unidade, aumente em generosidade, aumente em honra, aumente em poder, aumente em unção, que vocês sejam aumentados por Deus, que vocês tenham acesso às economias do reino dos céus, que vocês tenham acesso à graça e o poder de Deus, que vão liberar vocês. Ele vai liberar vocês para fazer, Ele vai liberar vocês para fazer, Ele vai liberar vocês para construir, Ele vai liberar vocês para alcançar, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.